No capítulo 5, eu quero convidá-la a abrir sua Bíblia. Tiago 5. Há algumas, acho que 3 quintas atrás, o Rafael ministrou para a gente aqui sobre o início do capítulo 5. E nós temos falado sobre a carta de Tiago, irmãos. Não sei quem esteve aqui quando ele falou sobre os ricos. Quem esteve aqui? Quem esteve? Então, ele falou sobre os ricos, sobre as riquezas e sobre a maneira de lidar com elas. Como nós lidamos com as finanças e etc. E hoje, irmãos, na verdade, quando ele falou, o texto vai mostrar ali de uma situação em que os ricos estavam lidando mal, e na verdade eram ricos, talvez por conta disso. Tem uma música do pregador Lu, né? Quem tem, muito tem, é porque roubou, se não roubou de mim, é porque o seu tataravô roubou do meu tataravô, e por isso mesmo ficou. Eu lembro porque o Dani gostava dessa música e ia todo dia para a escola escutando essa música. E, bom, parece que essa carta de Tiago, aqui nos primeiros versos, dá essa impressão a nós. Porque vocês retiveram o salário dos trabalhadores, por isso vocês estão ricos. Vocês estão engordando em tempo de matança. Vocês estão acumulando juízo para vocês. Não estou dizendo, irmãos, que quem tem é porque roubou, não, viu, gente? Não é essa a ideia, não. Mas o Tiago vai falar aqui da opressão dos ricos, isso, os primeiros versículos, da opressão dos ricos, retendo, agindo com desonestidade, com injustiça, com os trabalhadores, que ceifaram seus campos e que tiveram seus salários retidos, não foram pagos. E Tiago vai dizer assim: vocês estão entesourando juízo e ira para vocês. É uma palavra para uma classe que está ali se aproveitando do poder para oprimir os justos. E ele termina o verso de número... Deixa eu ver se eu... O número... Tiago 5, o verso 6, ele vai dizer assim: vocês têm condenado e matado o justo. A opressão era tamanha que não se limitava apenas em reter o dinheiro do salário deles, mas, em muitos casos, condenado, levado. Irmãos, os camaradas, além de injustiçados, eram condenados. Dá para entender um negócio desse? Quem era para ser condenado era quem estava agindo com fraude. Mas o poder, você sabe que corrompe. O suborno corrompe. Você vai encontrar no Velho Testamento sempre as instruções para os juízes a não se deixarem subornar, corromper o coração. O presente dado às ocultas faz a pessoa ter os seus olhos vendados, fechados, é o suborno. E ele vai dizer assim: vocês, o verso 6, que era a última sessão que o Rafa ministrou aqui para a gente, vocês têm condenado e matado o justo, sem que esse lhe ofereça resistência. Essa é a transição para o texto que nós vamos ler agora. Tiago, capítulo 5. E eu quero que você linke uma parte com a outra, porque tem conexão. Começa o texto dizendo no verso 7, portanto, irmãos, veja a conexão do que está sendo dito agora com o que foi dito anteriormente. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos.
Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de lermos a tua palavra. Senhor, com liberdade, nós podemos estar aqui nessa noite e cultuarmos a ti. Muito obrigado por esse privilégio. E agora, Senhor, eu te peço que o Senhor nos abençoe, nos concedendo sabedoria, espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento da tua vontade. Dá-nos olhos para ver, dá-nos ouvidos para ouvir. Fala conosco nessa noite, Senhor. É o que nós oramos, pedindo auxílio do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa mensagem é seja paciente. Olhe para quem está do seu lado e diz assim, seja paciente. Seja paciente. Irmãos, se você for voltar no que lemos, você vai ver que a exortação dos textos que nós lemos é sobre a paciência. Mas por que essa paciência, irmãos? Você viu o contexto comigo agora há pouco. Esses irmãos estavam sendo injustiçados. Esses irmãos, a quem ele coloca aqui como justos que foram condenados e entregues à morte, eram da igreja, gente. Trabalhadores honestos, primeiro porque tinham um caráter moldado por Cristo. Eram irmãos fiéis que haviam passado pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E eles estavam sendo oprimidos, trabalhando de sol a sol e muitas vezes não recebendo os seus salários, a recompensa do seu trabalho. Olha quanta injustiça. Você acha que é só para hoje isso daí? Você acha que só acontece, irmãos? Olha só. O texto já mostra uma realidade muito próxima. Esses dias eu estava vendo lá em Santa Rosa da Serra, terra em que o nosso amado pastor Zezinho pastoreia, um grupo de trabalhadores que foram submetidos a trabalho quase que escravos. Vieram da Bahia, passou no jornal, vieram da Bahia com promessa de emprego. Então você já sabe que veio de uma condição, muitas vezes de pobreza, e foram colocados nessas fazendas de café, irmãos, vivendo como, não sei nem dizer o quê, não tinha nem banheiro, eles faziam as necessidades no mato, de salário também não tinha não, dormindo, irmãos, assim, irmão, que coisa terrível. Você diz assim, quando isso? 1700, não, irmão, hoje, esses dias agora para trás, descobriram, aqui perto de nós. Então, queridos, o que ele vai mostrar aqui é uma situação de pessoas que estavam ali angustiadas pela injustiça que estavam sofrendo. De se verem sem a quem recorrer. Quem nós vamos recorrer? Porque os juízes estão nos condenando. Aqueles que deveriam nos defender estão nos matando. Então não temos ninguém. E agora, irmãos, eu fico pensando aqui, qual orientação o pastor Tiago poderia dar a esses irmãos? Imagine que esse caso fosse aqui, irmãos. Que orientação pastoral, bíblica, o pastor poderia dar a esses irmãos? Olha, vocês não estão recebendo, vocês estão trabalhando, vocês estão sendo oprimidos. Quando vocês vão recorrer, vocês são condenados ao invés de ressarcidos, de inocentados. Vocês são condenados, é como que vocês ainda tivessem que pagar alguma coisa. E muitas vezes até mortos. O que é que vocês precisam fazer? Gente, olha, rebelião, vamos tocar fogo nessas fazendas. Eu imagino o Tiago falando uma coisa dessa, não? Eu não imagino um conselho pastoral incentivando a retaliação, incentivando a revolução, incentivando a queima de pneu, e meter fogo e arruinar com tudo dos ricos. Vamos lá, gente, vamos tacar pedra na propriedade dos ricos, vamos incendiar os seus campos. Não imagino. Tiago não falou isso, até porque isso contrariaria o espírito do Evangelho de Jesus. O que é que Jesus disse? Olha, se te obrigarem a caminhar 1 milha, faça o quê? Dá um chute em quem te obrigou e sai correndo, vaza. Você não vai se submeter a esse tipo de desmando.
Irmãos, uma autoridade romana poderia exigir a um judeu que ele caminhasse levando as suas coisas, as suas bagagens. Lembra do Cirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus? Ele não fez porque ele quis, não, ele foi obrigado, foi constrangido. Era obrigação dele se a autoridade romana assim ordenasse. Então, a autoridade romana estava ali com alguma carga. Ei, vem cá, você é judeu? Ou algum outro que não seja romano? Caminha comigo, leva essa bagagem. Você é obrigado a levar essa bagagem 1 milha. Aí Jesus disse assim, você não vai caminhar 1 milha. 1 milha é o que todo mundo faria. Porque é obrigado. Você, como cristão, irá caminhar 2. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai 2 com ele. Para que ele perceba, ei, já deu 1 milha. Por que você está indo mais? Não, porque o meu Senhor, Ele tem uma outra lei que não é a lei de vocês. A lei de vocês me obriga a caminhar 1. A minha lei, do reino que Deus me colocou nele, me diz para caminhar 2. Uau! Aí você vê Jesus dizendo assim, se alguém te bate numa face, bate na dele também, ué. É assim que Jesus fala. Da outra, não resista ao perverso. Não recompense o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Meu Deus, essa é a ética do reino. Aí você imagina Tiago pregando ou aconselhando aqui a revolução. Vamos lá, gente, vamos reivindicar nosso direito. E se eles não aceitarem, a gente invade, retalia. Não foi assim. Porque vocês são cristãos. Tá. Então, se é por causa da minha fé que eu não posso retaliar, se é porque eu tenho Jesus que eu não posso ir à forra contra esses injustos, então eu vou abandonar minha fé. Seria esse o outro conselho de Tiago? Abandone a sua fé. Porque como crente você não pode agir dessa maneira. Como crente você não pode tacar pedra no carro do seu patrão para dar um prejuízo para ele. Não pode tirar as coisas às escondidas para compensar o seu salário que foi retido, não pode. Você tem acesso à conta, você não pode tirar da conta para colocar na sua, para compensar o que você não recebeu, você não pode fazer isso. Então, o que é que eu tenho que fazer? Porque eu tenho fé em Deus, eu não posso fazer isso, então eu abandono minha fé. Correto ou errado? Errado. Você tem que permanecer na fé. Você tem que permanecer crente, você tem que permanecer confiando em Deus. Aí vem Tiago, gente, olha o conselho que ele dá. Porque parece assim, Deus não está nem aí. Deus não está nem aí para a injustiça cometida, pastor Tiago. Porque olha o que a gente está sofrendo. E Deus poderia fazer alguma coisa, mas não faz nada. Os ricos estão aí vivendo luxuosamente, engordando, tudo na escola boa, tudo de carro, e eu aqui, sem receber meu salário. Aí vem Tiago. E a orientação é, meus irmãos, sejam pacientes. Tiago, pegou pesado com a gente. Ser paciente, até quando que eu vou aguentar? Não, seja paciente até a vinda de Jesus. Porque essa situação de injustiça e de maldade cometida contra vocês, ela vai ser plenamente julgada. Ela vai ser plenamente corrigida. Mas não é por vocês. E nem pelos magistrados de vocês, mas é pelo Senhor. Olha o que diz o verso de número 9, que nós lemos agora há pouco. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Ponto. Depois ele dá uma afirmação que não se aplica apenas à questão do julgar uns aos outros, mas a todos os aspectos. O juiz está às portas. Sejam pacientes, porque toda injustiça será julgada. O juiz, o reto, o justo, aquele que não comete parcialidades, que não favorece a um e desfavorece o outro, mas julga retamente. O juiz está às portas. Por isso que ele diz assim, olha,
toda injustiça vai ser plenamente satisfeita, julgada, mas não pelas nossas mãos, pelo juiz. A vinda do Senhor está próxima. Portanto, seja paciente até a vinda do Senhor. A ideia, irmãos, e o que ele coloca para esses irmãos é justamente essa. E ele vai aqui colocar, irmãos, alguns exemplos, basicamente 3. O primeiro deles, você vai encontrar o verso 7 até o verso 9, ele vai dizer assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor, eis que o lavrador. Então, o primeiro exemplo que ele usa é do agricultor, é do lavrador, é daquele que cuida da terra, daquele que está na lavoura. Observe, o lavrador, ele aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Depois ele vai dizer, verso 9 que acabamos de ler: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados, eis que o juiz está às portas. Irmãos, a grande lição que Tiago traz para esses irmãos e para nós nessa noite é justamente essa, a do lavrador. Seja paciente e trabalhe para Deus enquanto você espera, porque a recompensa Ele te concederá. Seja paciente e trabalhe para Deus, porque Deus vai te recompensar. A ideia do lavrador, irmãos, é justamente essa. Ele aguarda, irmãos, e o lavrador aguarda muito. O lavrador, aquele que cultiva, tem alguém que gosta de cultivar aqui? Tem alguém que tem uma roça, que planta alguma coisa assim? Ninguém? Mais ou menos, né? Oi? Mas quem trabalha com isso, irmão, sabe que existe uma necessidade de paciência, de espera. Ninguém planta algo hoje, só Joãozinho e o seu pezinho de feijão. Mas tirando ele, irmãos, ninguém planta algo hoje para colher imediatamente. Ele vai dizer aqui, ele aguarda, e ele aguarda com paciência as primeiras e as últimas chuvas. Irmãos, em Israel existia as chuvas chamadas temporãs, que eram no tempo certo. Elas vinham mais ou menos ali no mês de outubro. E ela vinha para preparar a terra, para afofar a terra, para deixar a terra mais apropriada para o cultivo. Mas o lavrador, ele tinha que esperar as últimas, que amadureceriam a colheita. E essas últimas só viriam em março. Portanto, uma espera aí básica de 5 meses. E começava seus trabalhos esperando as primeiras chuvas de outubro. E ele seguia essa espera e esse trabalho, porque ele não parava. Então, ele terminava seu trabalho ali, ia dormir, cruzar os braços, até março chegar. É óbvio que não. Ele continuaria trabalhando, tirando as ervas daninhas, mantendo aquela plantação, aquelas sementes no ponto, continuando seu trabalho até que as últimas chuvas viessem. Da primeira às últimas chuvas. Irmãos, mas o trabalho dele continuaria, à espera de um fruto maduro para poder ser colhido. Quanto tempo? Por que ele espera tanto? Por uma razão. Ele sabe que virá o precioso fruto. Ele traz essa expressão. O fruto é precioso para ele. Desse fruto depende a sua vida. Desse fruto depende sua subsistência, seu ganha-pão. Então ele esperaria nessa convicção, mas a espera dele não era uma espera passiva, não era uma espera de cruzar, ele continuaria trabalhando. O que Tiago quer trazer aos irmãos é isso. Queridos, vocês estão aí como lavradores. O reino de Deus, ele está avançando e nós como igreja, vamos vivenciar situações como essas no mundo. Situações de injustiça, em que nós, irmãos, crentes em Jesus, não vamos estar imunes a elas. Deus não vai tirar o seu povo do contexto de opressão, não, você está lá.
Você está trabalhando, você está sendo enganado, você está sendo injustiçado, você está sendo condenado. Mas a orientação que eu te dou, diz Tiago, é essa. O justo juiz está chegando. Tudo será julgado, mas você continue lavrando. Você continue trabalhando. Enquanto você espera o precioso fruto, a recompensa que Deus vai te dar, continue trabalhando. Porque o fruto é precioso. Porque a recompensa certamente valerá a pena. E a recompensa, irmãos, veja, que é uma mudança de expectativa. Porque, veja bem, uns versículos anteriores, o Tiago fala que esses irmãos trabalharam duro, mas foram injustiçados. Trabalharam duro, mas não tiveram o salário deles devolvido. Verso 4 vai dizer isso. O salário dos trabalhadores que fizeram a colheita foi retido com fraude e está clamando, ou seja, eles não receberam. Aí, muitas vezes, o crente vai dizer assim, e se Deus for injusto? E se eu trabalho, e se eu espero, e se eu semeio, e se eu ajo, se eu não fico passivo na obra do Senhor, se eu trabalho para Ele, se eu invisto no reino de Deus, e no final Deus fizer como fizeram aqueles homens. Simplesmente me descarta, simplesmente vira as costas e não me dá recompensa. Irmãos, era uma mudança de expectativa. É como se Tiago tivesse dizendo assim, vocês precisam corrigir isso. Vocês não estão trabalhando agora para um Senhor injusto. E aí, irmãos, eu queria ler com vocês Hebreus capítulo 6, versículo 10, se você puder abrir, ou se você quiser acompanhar na tela. Hebreus 6,10 vai dizer assim, porque Deus, aleluia, Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram, diga glória a Deus, e do amor que mostraram para com o seu nome, porque vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. É como se ele estivesse dizendo assim, vocês estão trabalhando muito, servindo, amando. Eu quero dizer que Deus não vai se esquecer do trabalho de vocês. Ele não é injusto, não é como o patrão que vocês tiveram, que reteve o salário de vocês, mas a recompensa que vem do Senhor, ela não vai ser retida, ela será entregue, é o precioso fruto, irmãos, é a recompensa. Por isso que o crente, irmãos, está na luta, mas ele está servindo a Deus. A ideia é essa. Eu estou passando, pastor, imagina aquela igreja, irmão. Chegava o momento da oferta, ninguém vinha à frente, porque não tinha salário, não estavam sendo pagos. Imagina o clima, irmãos, daquela igreja, a tristeza. Imagina aqueles irmãos dizendo, mas Deus, eu queria poder. Não é nem que eles não tinham para ofertar, eles não tinham salário nem para colocar dentro de casa. Olha o clima, e Tiago está dizendo assim, gente, calma, Deus não é assim como eles. Continuemos servindo a Deus, porque Ele não é injusto e não se esquecerá do trabalho de vocês. Vocês estão semeando no reino de Deus e colherão no reino de Deus. E o fruto que vocês aguardam é um fruto precioso. Diga comigo, o fruto que eu aguardo é um fruto precioso. Romanos capítulo 6, versículo 22. Leia comigo, Romanos capítulo 6, versículo 22, lá na tela, para poupar tempo, diz assim, agora, porém, leia comigo, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto, o que é que está falando? O fruto. O que é que nós aguardamos no nosso trabalho para Deus? O fruto. Ele vai dizer, o fruto que vocês colhem é para santificação. É uma vida mais parecida com a vida de Jesus.
E o fim desse fruto, nesse caso, é o quê? É a vida eterna. Você está aguardando o precioso fruto, irmão. Amém? Aqui é a vida parecida com Cristo. Aqui é a santificação. É uma vida adornada pela glória de Jesus, mais parecida com a dele. Mas o final dela é a vida eterna. Esse é o fruto que a igreja aguarda. Esse é o fruto. Ah, pastor, não era esse o fruto que eu estava imaginando. Eu imaginaria um outro tipo de fruto, um fruto terreno. Irmãos, preste atenção. Deus, Ele não vai abandonar. Deus, Ele não vai deixar de cuidar. Ele não deixa de cuidar nem das aves. Que dirá de nós, seus filhos e suas filhas? Jesus disse assim, observe as aves do céu. Elas não semeiam, elas não recolhem, elas não armazenam, contudo o Pai de vocês as sustenta. Se Ele sustenta as aves, Ele disse assim, não se compram 5 passarinhos por 2 moedas? Não é nada, não vale nada praticamente. Quanta gente compra, Jailton que gosta de passarinho, né, Jailton? Quanto é que vale um pardal, Jailton? Quanto que vale um pardal? É solto, né? Quanto que vale um pardal, irmão Nilton? Um pardal, você paga R$10 nele? Não paga, não? Jair, você paga quanto num pardal, Jair? Paga para liberar ele. Não vale nada. E Jesus assim, ó, vocês valem um pardal, gente. Eu cuido deles. Eu cuido do que vocês não dão nada por eles. Eu não deixo nenhum deles morrer de fome. Nenhum deles cai por terra sem o consentimento do Pai. Que dirá de vocês, homens de pequena fé? Eu cuido até o cabelo das vossas cabeças, estão todos contados. Amém ou não? Se Ele cuida de nós, irmão, presta atenção, Ele não vai deixar a gente ter falta. Mas o fruto que a gente espera, se a gente espera só fruto dessa terra, nessa terra esse fruto ficará. Jesus disse, não acumuleis tesouros na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça corrói. Tudo isso que aqui conquistamos, não estou desmerecendo, é necessário, precisamos, Deus sabe disso, amém? Mas existe um fruto precioso. O que Tiago está mostrando é que o fruto que aguardamos não é um fruto que vai perecer, é um fruto que vai permanecer para a vida eterna. Amém. E Deus não vai se esquecer de recompensar aqueles que esperam e trabalham para Ele. A ideia do lavrador é, seja paciente, mas continue trabalhando. Não se deixe esmorecer. E aí depois ele entra no verso 10, com o segundo exemplo. Ele vai dizer assim, irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas. Então ele muda do lavrador para os profetas. Tomem como exemplo de sofrimento e paciência. Mais uma vez a paciência. Que falaram em nome do Senhor. Irmãos, por que ele cita os profetas? Qual lição ele quer nos transmitir? Assim como o lavrador, os profetas também eram pessoas que precisavam de paciência. Porque, queridos, o que eles testemunhavam, na maioria das vezes, não era aceito. Quantos profetas foram mortos? Quantos profetas foram escorraçados? Jesus disse, não existe profeta sem honra, a não ser na sua própria terra e entre a sua parentela. Ninguém recebe um testemunho do profeta na sua própria terra, porque já começa a questionar, mas eu brinquei com você, rapaz, antes era pequeno. Eu ia na sua casa comer bolinho de chuva, que a Maria fazia. O seu pai, José, já trabalhou para o meu pai, e agora você está querendo dizer que é um profeta? Não, eu te conheço. Aí não tem honra. A familiaridade desmerecia muitos profetas, e Jesus atesta isso. Foi pregar em Nazaré e não pôde fazer um milagre, porque as pessoas lá da sua própria terra não criam nele. Não é esse o filho do carpinteiro? Seus irmãos não moram aqui conosco? A gente não conhece a família dele? Esse não é profeta, não. E
perdiam as oportunidades. Jesus, ele chora, irmãos, quando ele entra na cidade santa. Ele chora, ele lamenta e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os... Não são os falsos profetas que eles matavam, eram os profetas do Senhor. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Jesus diz: quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Agora em diante a casa de vocês ficará deserta. Haverá um juízo sobre vocês. Vocês rejeitaram a voz de Deus através dos seus profetas. Irmãos, e a Bíblia fala que todo o sangue derramado dos profetas seria julgado. E Jesus fala até de Abel. Eu não sabia que Abel era profeta, mas Jesus disse que o sangue dos profetas seriam julgados e colocou Abel. Falou ali, Abel foi um profeta, o que é que ele falou em nome do Senhor? Ele talvez não tenha falado, mas as suas ofertas falaram. Quando ele oferece uma oferta agradável a Deus, quando ele mostra uma sinceridade, um temor diante daquilo que ele estava dando para Deus, ele estava pregando indiretamente ao seu irmão, que estava fazendo de qualquer maneira. Então, o primeiro sangue derramado foi o de Abel, até o último profeta a ser morto. João Zacarias foi o último profeta considerado ali da transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que perdeu a cabeça. Por quê? Porque denunciava o pecado. Chegou para o Herodes e disse assim: não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. Raça de víbora. Aí o Herodes ficou doido. A mulher do Filipe, a Herodias, ficou pior ainda. Não, tem que matar esse camarada. Ele está falando muita bobeira. Ele está impedindo o meu conforto aqui, quando ele denuncia. E mandou pedir à filha que dançava ali perante o rei, que pedisse a cabeça de João Batista num prato. E assim o Herodes fez. Irmãos, Jesus está falando desse tipo de pessoas. Profetas do Senhor, homens e mulheres de Deus. E hoje seriam todos nós que testemunhamos de Cristo. Jesus disse que nós seríamos odiados de todas as nações. Ainda não estamos vivendo esse momento. Chegará um dia, irmãos, que a Bíblia diz: todo aquele que matar um homem e uma mulher de Deus, eles estarão entendendo que estão prestando um culto a Deus, quando matam um servo de Deus. A perseguição já acontece em muitos países, mas de forma pontual aqui e ali. Inclusive nós estamos preparando, né, Débora? O dia da igreja perseguida, né, Manu? Já estamos aí, ó. Que alguns dias vamos ter aqui um domingo da igreja perseguida e vai ser tremendo, irmão. Queridos, e ele vai falar desse tipo de paciência. Olha para os profetas. Eu pergunto, eles sabiam que corriam risco de morte, sim ou não? Sim. João Batista sabia? Sabia, gente. Ele estava mexendo em vespeiro. Ele estava cutucando onça com vara curta. Ele sabia. E ele se calou? Não. Aí, irmãos, está a diferença do homem, do profeta, para o falso profeta. O falso profeta fala do que é conveniente, do que é agradável, do que é palatável, do que é doce aos ouvidos. Às vezes o verdadeiro não, ele confronta, ele cutuca, ele mexe na ferida, ele chama a responsabilidade. E ele está mostrando que esses profetas são para nós exemplo. Observem os profetas. Tiago está mandando a igreja olhar para eles, que falaram em nome do Senhor. Ou seja, sejam pacientes e continuem testemunhando, porque Deus vai fortalecer vocês. Enquanto o lavrador, ele deve continuar trabalhando, porque Deus vai recompensar. O profeta precisa continuar testemunhando, a igreja precisa continuar testemunhando em climas de opressão, em climas de injustiça, em climas difíceis, em momentos árduos, continuar testemunhando de Jesus, porque Deus vai nos fortalecer.
Não vai nos livrar, não. Isaías foi cerrado pelo meio. Jeremias foi colocado numa cisterna. João Batista perdeu a cabeça. Elias foi perseguido. Nabucodonosor pôs em perseguição os servos do Senhor ali na Babilônia. Foram livres em meio às dificuldades, mas não das dificuldades. Tem diferença. Então, às vezes Deus não vai nos livrar do momento, mas vai nos livrar no momento. É o anjo que entra conosco, é o quarto homem da fornalha que entra conosco, é a boca do leão que se fecha, mas ele estava lá dentro. Ou não! João Batista perdeu a cabeça. O Pedro foi crucificado, diz, por não se achar digno de morrer como seu Senhor, ele diz, me crucifica de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como meu Senhor. João exilado. Irmão, você diz assim, vale a pena? Vale, meu irmão. Deus vai te fortalecer e me fortalecer. Amém? Amém ou não? Então, continue testemunhando, tenha paciência como esses homens tiveram. Muitas vezes você acha que vai ser ouvido, muitas vezes você acha que as pessoas vão ouvir sua mensagem, seu testemunho será visto, e as pessoas vão dizer assim, nossa, é verdade, você tinha razão. Não, talvez não aconteça isso. E se não acontecer, você vai continuar testemunhando. E eu vou continuar testemunhando. E Deus vai continuar nos fortalecendo. Amém, irmãos? Veja, esses homens viviam a vontade de Deus e ainda assim sofriam. Engano da mentalidade de muitos crentes, achar que sofre quem está fora da vontade de Deus apenas. Nossa, fulano deve estar em pecado. Não, às vezes ele está certinho. Às vezes ele está ali buscando a Deus, às vezes ele está fazendo a vontade de Deus e está sofrendo. Olha o exemplo dos profetas. Não eram falsos, eram verdadeiros, eram profetas do Senhor. E o pior de tudo é que muitos deles não sofriam pelos incrédulos, sofriam pelos próprios irmãos. Quem matava os profetas era Jerusalém. Quem matava os profetas eram os próprios patrícios, eram os próprios que se diziam povo de Deus, eram eles mesmos. Então, muitas vezes o profeta vai sofrer injustiça dentro do seu próprio meio. E a Bíblia diz que haverá um dia em que as pessoas cercar-se-ão de mestres. Então, é porque eles têm um contato com a fé. E eles terão comichões nos ouvidos. E não suportarão dar ouvidos à sã doutrina. E aí vão dizer, não, essa igreja não está com nada. O bom é a igreja que está aí no pódio, a igreja que está aí bombando, é a igreja que está... Não, irmão, ele não está julgando a igreja. Mas quando há uma omissão da verdade da palavra em troca da popularidade, a igreja está entrando por um caminho dos falsos profetas. E quando a igreja toma um outro caminho inverso, ela pode e certamente será perseguida e apedrejada. Então, continue sendo paciente, como os lavradores trabalhando. Continue sendo paciente como os profetas e testemunhando. Deus vai te recompensar, vai me recompensar, Deus vai nos fortalecer para continuarmos servindo a Ele. E para finalizar, você pode dar um glória a Deus? Seja paciente como Jó. Olha o que ele continua aqui para encerrar, no verso de número 11. Leia comigo. Eis que consideramos. Tiago 5:11. Vamos ler juntos? Eis que consideramos
Irmão, você já ouviu algum jargão assim? Nossa, é paciente como Jó. Jó virou um meme da paciência, um símbolo da paciência. Um homem que sofreu, que viveu, irmãos, a prova que Jó viveu, eu imagino que alguém que sofreu mais do que ele, só Jesus. Porque em poucos dias o homem perdeu suas riquezas, e que não eram poucas, perdeu seus filhos, eram 10, perdeu sua saúde, e eu pergunto, irmãos, Jó sabia do que estava acontecendo? Não. Jó tinha ideia de que aquilo se tratava de uma aposta. Irmãos, eu vi alguém dizendo assim, é fácil o homem pregar sobre Deus, difícil é Deus pregar sobre o homem. E quem prega sobre Jó é Deus. Deus prega sobre Jó para Satanás. Ou vem cá, Satanás, você viu meu servo Jó? Homem justo, íntegro, fiel a Deus, que se desvia do mal. Você já imaginou isso, irmão? Será que Deus pode pregar sobre nós e acerca de nós? E Jó não tinha ideia do que estava acontecendo lá no céu. Porque Satanás põe em xeque a fidelidade de Jó, dizendo assim, é claro que ele é fiel. O Senhor cerca a vida dele. Está protegido, guardado, o homem é rico. Não tem tudo. Os filhos dele bonitos, tudo marombado. Tem aquela barriga de barro, não, aquela que é todo magrinho e buchão assim. Não. Os meninos dele é bonito. Tudo andando de carro bonito. Tira o que ele tem para ver se ele não blasfema. É como se dissesse, oh, meu inimigo. Eu conheço Jó. Ele não vai não. Tira. Pele por pele. Mexe com ele, tira a riqueza dele. Aí Deus permite. Vai lá. Toca no que você quiser tocar, só não toca na sua vida. Você tem limites. E aí vai Satanás e tira tudo que ele possuía. A casa dele cai, os rebanhos são saqueados, são roubados, e enfim. O homem fica pobre da noite para o dia, mas pelo menos tem a família, né? Família é sempre um lugar de refúgio, é um lugar de alento. Os filhos dele morrem um dia só. Vão fazer uma festa na casa dos irmãos, galera unida, gente. Quando fazia o aniversário, convidava todo mundo. Era aniversário quase que o ano todo. Eram 10 irmãos. Todo mundo que fazia convidava o outro para a casa deles. Tinha festa quase que o ano todo. Dá uma ventania, a casa cai e mata todo mundo de uma vez só. São 10 velórios num dia. São 10 caixões num dia. Não, mas ele não blasfemou, não, né? É pele por pele. Se o Senhor tocar na saúde dele, ele vai blasfemar. Toca na saúde, só não pode matar. A vida dele você não toca. Ele põe uma doença, úlceras começam a brotar do corpo de Jó, um mau cheiro violento. O hálito dele, ninguém suportava estar perto, irmãos. A magreza, os ossos deles podiam ser contados. A mulher dele ainda, no momento de fraqueza, manda ele amaldiçoar a Deus e morrer. Não tinha nem herança para ficar com ela. Estava pobre o homem. E ainda assim, ele se mantém temendo a Deus. Claro, irmãos, como homem, ele estava no pó, na lama. Ele estava indignado, sem entender nada. O que é que está acontecendo? Ele sabia, irmãos, enquanto os seus amigos o acusavam, confessa logo, Jó, você é pecador, rapaz. Fala o seu pecado, moço, confessa, você está guardando, você deve estar adulterando, você deve estar pegando dos pobres, você deve estar fazendo alguma coisa errada para Deus te massacrar desse jeito. Não era isso, irmãos. Ouviram da paciência de Jó? Não era porque ele era pior, mas ele era porque ele era um grande homem de Deus, um homem fiel e temente a Deus, e que se mostrou assim até o último instante. Passou por vários questionamentos, várias crises, você vai ver ele desabafando em muitos momentos, sim.
mas não houve iniquidade nele. O fim dele, Deus, aqui o texto vai mostrar, você viu como ele acabou bem. Eu imagino que se Jó no início soubesse o fim, teria sido mais fácil. Se ele soubesse tudo que tinha acontecido lá no céu, então é isso, não, beleza, então, estou fedendo, mas não estou nem aí. Eu estou pobre, mas não estou nem me lixando por isso, porque daqui a pouco eu vou ter em dobro tudo o que eu possuía antes. Não, irmão, eu não sabia. Muitas vezes ele disse assim, Senhor, me mata. Por que eu não morri no ventre? Por que eu não fui como um aborto? Era homem, gente. Deus não esperava a perfeição dele. Mas sabe o que é que Deus sabia que ele tinha? Fidelidade. Jó era fiel ao Senhor. Jó era um homem de Deus. Então, a ideia de Tiago é essa: seja paciente e continue sendo fiel a Deus. Porque Deus vai te honrar como honrou Jó. A Bíblia diz que não apenas, irmão, Jó recebe em dobro tudo que ele possuía antes, com exceção da esposa e dos filhos. Isso não recebe em dobro, não. Amém, gente? Jó não recebeu esposa em dobro? Esposa só? E nem filho em dobro. Porque ele tinha 10, era para ter recebido 20. Mas veja bem, os 10 morreram e estavam no céu. Então 10 ele já tinha. Vieram mais 10 depois, deu 20. Já tinha o dobro. Mas tudo que ele possuía em termos materiais, ele recebe o dobro. Mas não só foi isso, porque se você não sabe, Jó morreu. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim, vou te dar uma notícia. Talvez você não saiba disso, mas Jó morreu, gente. Ficou rico e depois morreu. Eu quero mostrar que existia algo maior que Deus deu para ele. Ele chega a dizer, eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar. Mas agora, os meus olhos te veem. Meu relacionamento com o Senhor tomou uma proporção maior, uma proporção diferente. Eu não sou apenas alguém informado, eu conheço o Senhor, porque os meus olhos te veem. Irmãos, Jesus disse que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, como verdadeiro e único Deus. O que é a vida eterna? É conhecer a Deus, não é viver para sempre só não, porque quem vai para o inferno não vai morrer também não. É destruição eterna, é sofrimento eterno, a pessoa vai estar consciente eternamente, não é somente ter consciência eterna. Vida eterna é desfrutar da presença de Deus eternamente. E Jó diz assim, eu te conheci assim, Senhor. E olha que o Jó era crente, irmão, mais que a maioria de nós. O homem fazia sacrifício pelos filhos, toda vez que eles se reuniam para fazer festa, ele pensava assim, sei lá, esses meninos, vai que pecou, vou fazer um sacrifício por eles. E oferecia sacrifício pelos 10. Irmão, oferecer sacrifício não é assim, trazer uma oferta no gasofilácio, não. Envolvia preparar madeira, envolvia preparar o animal, envolvia colocar fogo, envolvia preparar tudo. Irmão, isso já gastava tempo, um sacrifício. Agora ele fazia isso pelos 10. Por isso que ele acordava de madrugada, para poder dar tempo. E ele fazia pelos 10 meses no ano. Olha que tipo de pai a gente está falando. De alguém que incutia o temor de Deus nos filhos. Gente, vocês não podem pecar não, gente. Vocês andam na linha. Sei lá, vocês têm umas caras de pecador. Vou oferecer um sacrifício por vocês aqui. E oferecia. Era crente, gente. E esse crente, ele disse que conhecia Deus só de ouvir falar. E nós? E nós? A ideia de Jó é, seja paciente e continue sendo fiel, independente das circunstâncias que você viver.
estamos sendo oprimidos, não estão pagando o nosso salário, eu vou desviar. Desvia não, crente. Eu estou passando uma luta, uma enfermidade, eu vou abandonar minha vida. Desvia não, meu irmão. Continua firme. Ontem eu visitei uma irmã que está se ultimando com câncer. E eu levei junto com a pastora, essa irmã, quarta-feira passada. E ela já estava bem mal, puxando de uma perna, porque o cérebro, a lesão no cérebro, o câncer no cérebro, já está comprometendo as funções. Na época que nós fomos buscar, quarta-feira, retrasada. Ontem nós fomos visitá-la, ela já não abria mais os olhos. E o médico disse, agora as funções vão aos poucos sendo comprometidas. E eu orava, Senhor, mantenha o coração da tua filha firme no Senhor. Porque o corpo, irmãos, uma hora vai tombar. Mas a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida. Do contrário, seríamos os mais miseráveis e infelizes de todos os homens. Mas a nossa esperança está no céu. E ela não será frustrada. Então fique firme e fiel como Jó. Não abandone a sua fé, não abandone a sua fidelidade, não abandone o seu temor a Deus, independente do que aconteça. Continue sendo fiel ao Senhor. Paciência, meu irmão. Paciência como os lavradores que trabalham e que sabem que o fruto vai vir. Porque eles esperam esse fruto das mãos de Deus. Deus não é injusto para esquecer do trabalho. Seja paciente como os profetas. Ninguém vai te ouvir. Ninguém gosta de um crente fiel. Bem difícil. Porque ele chega num lugar, não vai tomar uma, não vou não. Os caras contam umas piadas ruins, feias, indecentes, e a gente não ri. Quem gosta de ficar perto de um cara desse? Mas continue testemunhando de Jesus, porque Ele vai te fortalecer. E continue sendo fiel como Jó, porque Deus vai te honrar. Amém? Vamos orar? Fique de pé em nome de Jesus. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O que nós precisamos é fortalecer o coração. Deus, me mantém na tua presença, alinhado nas tuas promessas. Seja paciente. Mas se você não fortalecer o seu coração, a gente não aguenta. Por isso que a gente precisa orar. Por isso que a gente precisa estar na presença de Deus todo dia. Por isso que a gente precisa de um momento como esse, junto com os irmãos, porque isso fortalece a nossa fé. Ele diz, seja paciente e fortaleça o seu coração. Então, até Jesus voltar, a gente vai estar se estimulando, se admoestando um ao outro, dizendo assim, meu irmão, segura a onda, aguenta mais um pouquinho, porque Jesus já está às portas, Jesus está voltando. Toda injustiça será julgada, toda opressão será desfeita, todo sofrimento será compensado com alegria, toda espera será compensada com vitória e com honra. Então espera, fortalece o seu coração. Vamos orar nesse momento, fecha os olhos. Eu queria que você falasse com Jesus agora. Eu não sei se você tem alguma situação que você viveu de opressão. Eu estou falando agora em termos humanos mesmo. Como é desses irmãos aqui. Causa na justiça. Você foi lesado, você foi injustiçado, você trabalhou e não recebeu. Você diz assim, agora vou praguejar todo mundo, vou amaldiçoar. Não, você não vai fazer nada disso. Você vai primeiro ser paciente. E a segunda coisa, você vai colocar nas mãos do justo juiz. Talvez ele julgue sua causa ainda nessa terra. Talvez ele julgue a sua causa na eternidade. Não sei. Mas nós precisamos orar. Então eu queria orar por você que tem alguma causa assim, aqui na terra,
Você se sentiu injustiçado. Você não teve os seus direitos. Você não vai amaldiçoar, meu irmão. Você vai orar. Vamos fazer isso? Você que está numa situação como essa, aí no seu lugar, coloca a mão no seu coração. Deus, em nome de Jesus, o Senhor não vê com alegria nenhum tipo de opressão, nenhum tipo de injustiça, como o Senhor não viu com bons olhos o que esses homens faziam com os trabalhadores que estavam ali nos campos e não tiveram seus salários devolvidos, mas foram retidos. Senhor, nós queremos orar porque nós estamos num contexto em que muitas vezes nos vemos injustiçados também. Eu quero orar por irmãos, Senhor, que têm causas na justiça. Eu quero orar por irmãos que tiveram seus salários retidos com fraude. Eu quero orar por aqueles que trabalharam e não receberam por seus esforços, por seu trabalho. Pai, causas que estão há anos tramitando, estão há anos, Senhor, sendo ali, ó Deus, analisadas, e parece que nunca vai. Deus, eu creio que o Senhor pode fazer um milagre. Embora a fé do meu irmão e da minha irmã não dependa disso. Embora, Senhor, a esperança dele não esteja no juiz, no advogado daqui da terra, ainda assim, nós sabemos que o Senhor pode julgar essa causa. Então, nossa oração ao Deus que é a nossa justiça, Senhor, se te aprouver, ó justo juiz, libera a tua palavra, Senhor, sobre essa causa. Libera essa palavra, Senhor, nessa noite. E tudo que está, meu Deus, emaranhado, amarrado, engessado na justiça dos homens, Deus, em nome de Jesus, o Senhor pode liberar uma palavra para que essa causa seja liberada também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, acertos, meu Pai. Acordos, meu Pai. Meu Deus, eu oro para que isso seja uma realidade nessa noite. Nós trazemos, Senhor, em nome de Jesus, essa realidade no mundo, Senhor, da fé, no mundo espiritual, Senhor, para o nosso tempo. Pai, para a glória do Teu nome, não para a avareza, mas para a justiça, Senhor. Tu sabes que há justiça nisso, Senhor. Não estamos orando por nada que não seja de direito. Não estamos orando por nada que seja errado, mas algo que é justo. Então, meu Deus, libera essa vitória nessa noite. Em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, que essa causa vai ser liberada e por isso já te agradecemos. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, Senhor. Pai, eu quero orar também. Que o Senhor nos mantenha fiéis. Fiéis na Tua presença, Senhor. Muitos de nós aqui, Senhor, ouvindo da paciência dos lavradores, pensamos, será que vamos ter recompensa? Vamos sim. Muitos aqui, Senhor, meu Deus, pensando na paciência dos profetas, eu devo continuar testemunhando, pastor, mas só sou apedrejado, só sou mal falado, todo mundo me deixa de lado, me escanteia. Continue, meu irmão. Deus dá força, porque eu sei que o Senhor vai honrar, vai fortalecer, vai dar vitória para a gente continuar até o fim, em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, que assim como o Senhor mudou a sorte de Jó, um homem paciente, mas um homem fiel, muda a nossa sorte também, Senhor. Não sabemos muitas vezes porque algumas coisas estão acontecendo, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor não perdeu o controle, como o Senhor não perdeu na vida de Jó. O Senhor está na causa, o Senhor está conosco. E como a Tua palavra diz, vocês sabem o fim que Deus deu a Jó. Meu irmão, não chegou o fim ainda.
Deus ainda está trabalhando, então seja paciente e continue sendo fiel em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dizer amém? Diga: Jesus, me mantém fiel na tua presença. Não deixa, Senhor, eu desviar nem para a direita nem para a esquerda. Oh, aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque é o seu Espírito quem nos ajuda. É o seu Espírito quem nos mantém firmes, quem fortalece o nosso coração. E nós podemos, Senhor, celebrar, porque em todas as coisas, diz a tua palavra, nós somos mais do que vencedores. Se não formos vencedores aqui, em causas da terra, mas a vitória do céu já foi conquistada. Nossa esperança está firme. Nossa recompensa está guardada. Aleluia, aleluia. A coroa da vida já está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, nos dará naquele dia. E não somente a nós, mas a todos os que esperam a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez. Oh, aleluia. Porque Ele vive, aleluia, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Oh, glória. Obrigado, Senhor. Temos uma esperança e nada pode, Senhor, roubar de nós essa esperança. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por cada vida, por cada um dos meus irmãos. Leva-nos agora de volta aos nossos lares. Leva-nos em segurança, leva-nos em paz. Dá-nos um sono abençoado, reparador, tranquilo. E que amanhã, Senhor, possamos, pela misericórdia e graça do Senhor, e nesse final de semana que estamos entrando, sermos tão abençoados, tão renovados, tão visitados pela Tua presença. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus e que o consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Dê um abraço no seu irmão. Estamos despedidos na paz do Senhor.